Eu moro em São Paulo, capital, e eu vou relatar algumas coisas aqui da minha vivência profissional. Tá? Faz 3 anos que eu trabalho no ramo de... Eu presto serviços para uma empresária desse ramo. Eu sou uma pessoa da confiança dela, né, para cuidar dos negócios dela. E o que me levou para esse ramo foi a extrema necessidade mesmo, né? Anteriormente eu não imaginava trabalhar com isso, né? É uma realidade muito diferente da minha vida toda, mas houve um convite para um familiar meu para ir trabalhar com uma pessoa desse ramo, e essa pessoa recusou a vaga e me indicou, né? E é um trabalho administrativo que eu faço e de assessoria. Então eu assessoro as garotas de programa e faço toda a parte de administração, né, dos empreendimentos dessa empresária, que é a minha chefe. Então eu lido diretamente com as garotas de programa e em grande parte com os clientes também, né? Vamos lá. Essas mulheres com as quais eu trabalho são mulheres comuns, né? Porque eu tô numa região da cidade que é uma região em que os valores são menores. Eu estou na Zona Leste, então podemos trabalhar com os valores assim mais acessíveis. Então são mulheres de todo tipo, né? São mulheres comuns, né? E no geral são mulheres que têm uma vida dupla, né? São casadas ou namoram, são mulheres mães de família que têm filhos ou que têm uma outra profissão, trabalham em uma outra profissão e em paralelo se prostituem, né? É, então, assim, eu tenho muita dificuldade porque em trabalhar com as mulheres, porque depois de muitos documentários, muitos estudos, eu vejo que é muito complicado mesmo essa relação da mulher com a sociedade, né? As leis feministas, o mundo feminista, etc., evidenciam que a mulher ela pode ter um defeito de caráter ali nítido que, na maioria das vezes, ela vai sair como vítima, né? Então, vamos lá para a parte do meu trabalho. Eu assessoro essas mulheres, né? Eu coloco elas em contato com o cliente, né, final, que é o consumidor do programa sexual, é o consumidor dos conteúdos e tal. E, assim, eu acabei de ouvir um relato de um rapaz lá no seu canal, em que ele se relacionou com uma mulher, e essa mulher destruiu a vida dele. Tem uma média diária na, num dos empreendimentos de 20 clientes diários, né? É um local bem discreto, é um local bem escondidinho e tal. É tudo muito limpo, tudo muito organizado, né? Mas se trata de prostituição. E, e esses homens, eles alimentam um mercado milionário. Um mercado que que nunca fica saturado, nunca, 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 nunca. É um mercado que todos os dias se renova, todos os dias entram mulheres e mais mulheres e mais mulheres e mais mulheres para ganhar esse dinheiro, para vender o corpo, para se expor, né? Tem a prostituição digital, que é os conteúdos, né? Mas é uma prostituição também. E E aí existem muitas mulheres lá dentro, casadas, mulheres que são casadas, mulheres que são mães de família, que têm seus filhos pequenos, adolescentes ou até adultos, mulheres que trabalham gestantes, se prostituem estando gestante ou amamentando, enfim, muita coisa. Casos de maridos que descobrem que elas são garotas de programa e o marido, ele continua ali na posição de marido, né? E uma
das conversas que se tem lá dentro, né, com essas meninas, com essas funcionárias, é só de homem, né? No geral é só de homem mesmo. E tem mulheres que lá, tem mulheres lá que são garotas de programa, já são garota de programa, né? Tem esse peso que eu considero na espiritualidade uma coisa bem pesada, e elas ainda se propõem, se sujeitam a ser amantes de homens casados, né? Mas pense bem, mulheres que já são garotas de programa, o que essas mulheres podem oferecer, né? Então, geralmente elas conseguem manipular para se inserir na vida de um homem casado, propondo um sexo incrível, maravilhoso, para usufruir de valores, né? Além do trabalho, além do que elas já ganham ali, né? Então, assim, claro, são mulheres com defeitos de caráter aparente, são mulheres que têm distúrbios, né? E validam tudo isso através de uma profissão. Não digo nem profissão, mas uma atuação, né? E e é isso, né? Mas o que eu percebo é dificilmente nós encontramos homens de valor que queiram se relacionar com mulheres de alto valor. Tem homens, talvez por carência, como eu ouvi nesse relato desse moço, que eles se sujeitam a isso porque eles talvez são levados, e eu acredito muito nisso, né? A mulher, ela tem uma forma de fazer as coisas, assim, ludibria, sabe? Principalmente mulheres borderline, que tem algum tipo de transtorno, e o homem ali, carente, como ele mesmo mencionou, acaba se deixando levar. Portanto, a gente não deve excluir a responsabilidade do homem disso tudo, né? Porque esse mercado ele é alimentado exclusivamente por homens, né? É um mercado milionário. Nós estamos falando de mulheres semi-alfabetizadas às vezes, mulheres que não concluíram nenhum ensino médio, ganhando 8 mil, 10 mil. Como eu disse, né? Estou numa região mais afastada, Zona Leste, em que o valor do atendimento é um valor mais simples, né? Um valor mais acessível. Mas tem mulheres aí que estão em outras regiões, né? Umas mulheres que têm corpos mais trabalhados, que elas ganham muito mais do que isso, né? Ganham 30 mil, 40 mil, enfim, tudo depende. Mas, como que a gente pode falar que desse mundo feminista, das leis missândricas, disso ou daquilo, de mulheres pervertidas, de mulheres promíscuas e tal, sendo que é o homem único exclusivamente que alimenta tudo isso, né? Alimenta e mantém. Isso é um mercado assim milionário. Não existe. Não existe uma linha que você vê o fim disso. Não existe. Cada vez mais e mais e mais mulheres se deixam levar, né, para essa vida, e cada vez mais homens que socialmente não precisaria disso, né? Homens novos, homens jovens, homens até bonitos que teria ali no final uma menos concorrência, né? E eles estão usando esse tipo de serviço, né? Claro que da ótica do mundo feminista, muitas vezes se vale a utilizar esse serviço do que entrar num relacionamento, né? E acontecer tudo o que aconteceu com esse rapaz, né? Mas eu estou ali inserida nessa realidade, eu conheço todos os detalhes, e de 100 homens, 95 são casados. Tem família, tem mulheres, tem filhos, tem fotos da esposa no status, tem foto até do casamento, tem foto do batizado do filho, né, no status, tem foto com a esposa ali. Então, a gente não vê uma característica diferente, como se fosse apenas homens consumindo serviço para não se casar, para não ter relacionamento com mulheres ali no mundo deles, mas sim homens que se perderam também, né? Que são promíscuos, homens que não se satisfazem com o que é comum, com o que
é o correto, né? Então, é muito estranho isso. Muito, muito estranho. E essas mulheres com as quais eu trabalho, já trabalhei com muitas mulheres, muitas, 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 muitas. Elas são justamente elas as que exigem infinitas coisas dos homens, né? Exigem pensão alimentícia altíssima, exige um homem dedicado e fiel ao relacionamento, enquanto elas são garotas de programa. Ontem mesmo estávamos conversando lá, né? Eu não estava participando da conversa, eu estava na minha sala, mas elas estavam na minha sala também. E eu não queria participar daquela conversa porque eu sou contrária a tudo aquilo que estava sendo falado, né? E elas falando que largam os homens, mandam os homens embora da casa delas, né? Tira o homem do lar, dificultam a convivência do homem com os filhos. E para que esses possam conviver com os filhos, eles têm que obedecer às regras que elas impõem, né? Dia e horário, se pagou a pensão e tudo vai bem até eles arrumarem mulheres novas, né? Tudo vai muito bem. Quando eles arrumam mulheres novas, aí elas começam a boicotar tudo isso, elas começam a proibir a convivência dos filhos com os genitores, e enfim, né? Então, eu acho muito louco, né? E tem homens que estão, que vão, que frequentam, tem homens que usufruem desse serviço, e mesmo assim eles querem ter relacionamento com essas mulheres, né? Tem casos de homens, sim, que abandonam as suas famílias de origem, sua esposa, seus filhos, e querem viver essas aventuras com essas garotas de programa, né? Esses homens aí a gente não tem nem como classificar, eles são loucos, né? E a conversa ontem ia nesse sentido, né? De que além de ser prostituta, é amante de não sei quem, influencia diretamente na vida desse homem dentro da casa dele. Claro que o homem que tem uma relação sólida, um casamento constituído e faz isso, ele realmente ele não merece muita consideração não, mas olha o poder de persuasão dessas mulheres, né? Então eu faço essa ligação sim, né? Da mulher que se prostitui com esses distúrbios psicológicos, emocionais, como borderline, narcisista, né? Elas são sim, nitidamente, são mulheres que têm muitos problemas, né? Só que o que vai acontecer? Existem mulheres ali de 18, 19, 20 anos, como mulheres de 30, 35, 40, 50 anos, né? E quanto mais tempo a mulher passa nessa atividade, pior ela fica, mais insuportável ela fica, mais doente psicologicamente, emocionalmente ela fica, né? Então imagina um cara levar uma peça dessa para casa, né? Uma areia desses para casa, porque por fora ali, né, é um corpo bonito, um rosto bonito, mas por dentro ela tá toda estragada, mentalmente, né, psicologicamente toda estragada. É uma bomba que vai explodir no colo de um desses coitados, idiotas, né? Vai explodir, porque um dos papos de ontem era que eu não quero homem, eu não nasci para servir homem, eu não nasci para fazer marmita, lavar cueca, tal, mas em algum momento isso muda, isso muda. Elas vão querer sim um homem dentro de casa, uma pessoa ali para cuidar delas, para ter companhia, né? Existem exceções sim, mas a tendência é que elas invertam, não sei como fala essa palavra direito, mas vai inverter isso. E aí elas voltam a frequentar lugares, igrejas talvez, para buscar o homem que elas possam
se relacionar, levar para casa. Mas imagina você, né, se relacionar com uma mulher aí de 30, 35 anos, que já tem nada, 10, 12 anos de prostituição nas costas. Então pense, é absurdo, é uma coisa inviável, né? O que essa mulher terá de problemas mentais não está escrito, né? Mas, analisando, é, a mulher é 100% responsável pelas escolhas dela, pelo que ela faz ou deixa de fazer. Mas eu acho que o homem ele exerce ali também uma postura muito permissiva, né? Porque a sorte desse rapaz que deixou o relato é que ele não teve filhos com essa mulher, né? Mas o que esses homens fazem é serem permissivos ao extremo. Eles se relacionam com essas mulheres já vêm com 1, 2, 3 filhos de vários outros relacionamentos. Ele vai lá, faz mais um filho nessa mulher. A vida desse cara tá condenada ao inferno. Ele nunca mais vai ter paz na vida dele. Né? E eu fico com pena até olhando desse aspecto, né? Nesse aspecto, porque nunca mais. Às vezes o cara, ele nem é um filho da em nome disso, né? Ele é um cara que queria ali um relacionamento, ele queria se estabilizar, né? E essas mulheres elas vêm com esse quesito mesmo de laçar os caras pela história triste da vida delas e tudo mais, né? Mas no mundo que eu estou ali inserida por motivo profissional, é uma loucura, é muito bizarro, né? Mulheres que extrapolam todos os limites, né? Tinha uma garota lá na casa que eu sou administradora, que eu faço administração, que ela veio do Nordeste com o marido, deixou os filhos lá, e o marido é caminhoneiro. Então o marido ele se ausenta durante a semana e volta só nos finais de semana, ou ele se ausenta 15 dias e volta em determinados períodos do mês. E nesses dias ela se prostitui, né? E lá na casa, e ela se prostitui fora também, né? Então é uma coisa bizarra. E esse cara descobriu, né? E ele descobriu tudo, e ele mandou mensagens, fez um escândalo falando que ia lá na porta, né? E a gente teve que se precaver até, colocar seguranças ali para que não tornasse maior o problema, né? Porque era um problema dela, não nosso. E esse cara, ele falou assim, olha, eu trabalho igual um desgraçado, e essa mulher não precisa disso. Ela não precisa disso. A gente mora num apartamento aqui, em tal lugar, blá blá blá. Eu dou de tudo pra ela, né? Dou de tudo pra ela. Ela não precisa fazer, ela não precisa trabalhar. Que dirá trabalhar disso? É uma loucura que ela tá fazendo, né? É, e essa mulher, é, e quando esse marido dela descobriu, ela simplesmente falou: eu não sou mais casada, e continuou ali trabalhando, né, no dia. E depois ela saiu da casa, né? Mas em sua maioria são mulheres assim, né? Pervertidas, não tem, perdeu seus valores, não tem princípios, e eu não sei o que passa na cabeça dos homens de pegar essas mulheres que nitidamente são mulheres que são pervertidas, né? Assim como o rapaz falou que quando a moça bebia, ela ficava bem promíscua. Cara, isso é alguma coisa, já é um sinal. E eu não sei o que dá nos homens para eles pegarem justamente essas mulheres, né? Então, eles querem, né? Tem homens que ficam alucinados, assim, pelo sexo, principalmente, né? E acho que desperta o fator proteção, né? Eles têm, olha, que passado terrível, ela foi vítima disso, ela apanhou, ela sofreu, então eu vou fazer, eu vou proteger, eu vou prover. E aí o cara acaba se lascando todo na vida em prol de manter um relacionamento com uma pessoa que é uma pessoa terrível, né? Terrível. Já já transou ali com 1.000 homens ou mais, né? Porque nessa profissão, nesse ramo de prostituição, é incontáveis, incontáveis.
Onde eu trabalho é um volume baixo, né? Mas essas meninas que trabalham disso, elas vão para boate, para privê, para clínica, que tem diferença, né? Assim, não ganhou dinheiro em uma casa, vai para boate à noite, né? Então, pense, né? É terrível, terrível, terrível. Então, eu concordo em gênero, número e grau com você de que é muito difícil, é muito complicado. Às vezes é melhor o cara se aventurar ali sozinho, né? Permanecer sozinho, porque é uma busca muito perigosa, né? Buscar uma mulher que queira viver com ele. E ontem eu fiquei até irritada porque falavam, eu já estava um pouco incomodada com a conversa. A conversa era nesse sentido, né? De arrumar homens fora da profissão para pegar dinheiro, para enfim, né? Homens que são casados, homens que têm suas esposas ali, e o homem ele coloca ameaça ali, deixa sua família ameaçada, sua esposa ameaçada por uma aventura sexual sem futuro, né? Porque muitos homens das quais elas se relacionam por fora sabem que elas são garotas de programa. Tem alguns que começam um relacionamento, né? E essas mulheres com histórico de emendar relacionamento, sai de um relacionamento, já entra no outro, já entra no outro, já entra no outro. Tem filho de um, tem filho de outro, tem filho do outro, né? Sempre é uma coitada. Eu não posso acreditar que os homens ainda não conseguem enxergar isso com clareza, que isso é uma bomba que vai explodir no colo dele, né? E muitas vezes são homens que até têm um futuro pela frente, uma condição de constituir uma família legal, né? Apesar de que há um risco imenso também, seja uma prostituta ou seja uma mulher de dentro da igreja, existe sempre esse risco, né? Porque está inserido na mentalidade das pessoas que o homem é predador e a mulher é uma coitada de uma vítima e etc e tal. Mas às vezes esse cara ele tinha um futuro legal pela frente, ele começa a se relacionar com esse tipo de mulher. Né? Eu não digo tanto da profissão, né? Porque profissão é uma coisa, mas você ter esse comportamento de prostituta na sua vida íntima ali, né? Eu acho que tudo bem, né? Que essa prostituta seja, mas não engane as pessoas, não engane seu marido, né? Mas a primeira opção delas é enganar mesmo, enganar. Se prostituir porque não vai trabalhar numa loja de vendedor e ganhar R$ 1.500. Ela quer ganhar 7, 8, 9, 10, 12 mil reais por mês, né? E aí começa todos os problemas, né? E se expõe a riscos, se expõe a doenças e muitas vezes o que ela faz no trabalho ou tendo amante, ela não faz um décimo pro marido, né? Ela não faz porque tá cansada, não quer ter relações sexuais, ou encena que ela é muito puritana, não vai fazer isso e aquilo, assim, são incontáveis situações, né? Mas a questão é, por que os homens ainda continuam optando por essas mulheres, né? Os sinais são muito aparentes, mas os homens continuam ignorando os sinais, né? E continua alimentando tudo isso. Eu acho que, tudo bem, até trabalhar nesse ramo, mas você não tendo relacionamento com ninguém, enganando ninguém, faz o que quiser da vida, sem envolver outras pessoas. Mas, geralmente, essas mulheres, elas têm inúmeros relacionamentos, têm filhos de vários homens, e os homens continuam preferindo elas, mesmo com todos esses critérios muito negativos, né? Os homens ainda continuam preferindo elas. É muito estranho. Né? Muito, muito, muito estranho. Eu trabalho nesse ramo há 3 anos, né? E eu pretendo sair disso, né? Porque eu tô com uma estafa assim mental muito grande, porque meu trabalho é sossegado, super tranquilo, mas lidar com essas pessoas é extremamente desgastante.
são pessoas que não obedecem regras, são pessoas que é muito difícil de, de, de conviver, de lidar, né? Porque para mim e para minha chefe é uma empresa, né? Mas para essas meninas não é. É um lazer, é um passatempo e tal, né? Nós pagamos impostos, nós empregamos outras pessoas, né? Segurança, faxineira, etc. E para essas meninas é uma curtição, lazer, loucura, sei lá. Então eu estou com uma estafa mental assim terrível, né? Porque é muito difícil de lidar, né? E eu lido diretamente com elas, né? Eu lido diretamente e com clientes também, eu lido com eles. Então é uma coisa que você tem que eu tenho que estar em alerta ali o tempo todo, né? Eu eu almoço, mas escutando os barulhos, né? Por exemplo, como é um lugar pequeno, razoavelmente pequeno, eu tenho que estar atenta, eu fico atenta aos barulhos, a porta, a campainha, a celular, né? Então eu não consigo relaxar um segundo, né? E sem contar do risco, né? Porque pode acontecer qualquer coisa ali dentro. Pode acontecer qualquer coisa. E questões de energia, né? Um ambiente extremamente pesado. É um ambiente assim muito terrível, muito complicado. Eu estou nessa profissão, né? Entrei nisso. Não é nisso, né? Porque eu trabalho, eu administro, né? Mas eu entrei nesse ramo aí por questão de necessidade mesmo, estava sem emprego e tal. Mas eu continuo nisso por causa do que o meu salário, ele é bom, né? E é um ambiente que é próximo à minha casa, eu vou tranquila, eu volto tranquila. Meus chefes são meus amigos, né? Então eu ainda consigo achar pontos positivos de trabalhar ali, né? Mas eu estou extremamente cansada, extremamente exausta. Quero sair o quanto antes, né? Eu me dei até o final do ano para sair. Eu vou ter que organizar toda a minha vida, né? E um dos pontos negativos é que procurar outro emprego, vou ter que pegar metrô, condução, etc e tal. Mas enfim, né? A pergunta é: os homens, eu não sei o que acontece, né? Os homens continuam preferindo esse tipo de mulher, talvez elas sejam muito sedutoras, né? Elas manipulam assim claramente, nitidamente. E, e os homens também alimentam muito esse mercado, né? Então é contraditório, é uma coisa muito louca, né? De se analisar. Claro que ambos têm os direitos resguardados, né? Tanto a garota tem o direito de ser garota de programa, mas eu acredito que desde que ela não engane marido, namorado, pais, os pais, os filhos, etc. E tanto o cliente tem o direito de consumir esse serviço, mas aí já é questionável, né? Porque muitos homens casados vão lá, consomem esse serviço e voltam para casa e tal. Mas enfim, né? Esse é um relato que eu deixei aqui, que é mais sobre a curiosidade mesmo, né? Pra, é um relato não de experiência com borderlines, etc. No fundo, acaba sendo, né? Mas para que os homens fiquem alertas, né? Mulheres que são mais promíscuas, mulheres que têm muitos relacionamentos seguidos, mulheres que têm sempre tá ali com dinheiro alto, sempre tá toda montada, né, que é o termo que a gente usa, pode ficar alerta que é garota de programa sim. Existe até uma... Eu que trabalho com isso, eu reconheço, né? A mulher que tem marquinha de biquíni de fita, aqueles cílios, aquelas unhas, né? Eu reconheço facilmente. Então, acho que os homens se sentem até atraídos por isso, né? Porque as esposas, assim, em casa são mulheres mais simples. Não sei, realmente eu não sei. Mas é curioso.
Obrigada, Rafael. Eu sempre estou ali atento aos seus conteúdos, gosto muito, indico para alguns homens que da minha convivência, amigos, assim, etc.